Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast Papo com JP e hoje estamos com uma convidada incrível, Aline Cruz, terapeuta, que já transformou mais de 3.000 vidas. Hoje, especialmente, seja bem-vinda, Aline Cruz. Muito obrigada, JP, pelo convite que você fez. Acredito que essa nossa conversa aqui vai ajudar muita gente, muitas pessoas vão acabar evoluindo também de certa forma, porque quando a gente leva conhecimento para o mundo, as pessoas aprendem, as pessoas se permitem, elas entendem o que acontece com a vida delas, né? E a partir desse movimento aí, todo mundo ganha. Com certeza. Hoje, nosso tema é um tema bastante delicado, mas com urgência. É sobre a violência doméstica e os indícios silenciosos que as mulheres não percebem com os sinais. Isso. E é um tema, assim, bastante abordado hoje na mídia. É um tema que tem sido muito motivo de repercussão por aí, porque as pessoas não conseguem identificar o que antecede a uma violência doméstica, né? Quando as pessoas vão se perceber, já estão acometidas as situações, já estão inclusas em cenários desfavoráveis, e aí na pior instância possível é que buscam ajuda, mas não tem a percepção do que antecede, não consegue obter um autoconhecimento por falta de clareza, ou instrução, ou também de uma geração que agora que veio estourar, porque se você parar para analisar, essa questão da violência doméstica, ela se perpetua por gerações, séculos, só que a mídia, graças a Deus, agora conseguiu trazer de uma forma mais intensa e mesmo assim as pessoas continuam estagnadas sem Não perceber. só a mídia, como também as redes sociais, né? As plataformas Sim, digitais que estão expandindo cada vez mais, estão dando a oportunidade das próprias vítimas também denunciarem os canais, né, os para que as canais, pessoas exato. recorram a esses locais para poder. Só que tem muitas pessoas ainda travadas com medos. Os medos realmente fazem com que elas se bloqueiem e não recorram por uma questão até futuro. O que vai acontecer comigo se eu denunciar? Existe ainda toda uma crença de pessoas, existem medos, existem situações sociopolíticas também que acontecem diante de exposições. Tem pessoas que sofrem medos por retaliações de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Enfim, resumindo, trata-se, na maioria das vezes, por medos e crenças. Com certeza. Quando falamos sobre violência doméstica, muitas pessoas se atrelam muito à questão da violência física, né? Isso. Mas, logicamente, que tem outros tipos de violência A doméstica, né? psicológica. E assim, para que chegue ao nível de uma violência doméstica física, se antecedeu a violência psicológica. As agressões verbais. Quando chega-se numa instância de agressões físicas, é porque as verbais já existiam. Os sinais já estavam lá. Então, assim, dentro de um relacionamento, que é o mais comum, um relacionamento amoroso, tem pequenos sinais sutis que as pessoas vão trazendo e as mulheres não conseguem perceber por falta de clareza mesmo. Então, por exemplo, um relacionamento quando se inicia com tudo muito intenso. Eu costumo dizer que tem uma frase que é excelente: todo excesso esconde uma falta. Então, você começa a se relacionar com a pessoa, aquele homem ele chega com muita intensidade para aquela mulher naquele relacionamento e a mulher carente, a mulher que ela não está preenchida de si mesma, ela se permite e ela acha que aquele avalanche de emoções que ele está proporcionando para ela acha que ela é merecedora daquilo. Não que não seja, mas a mulher que ela está dentro de si mesma, que ela está bem resolvida emocionalmente falando, ela vai começar a ser racional, ela é racional para observar todos os pontos, e aí ela vai perceber os sinais quando o homem ele chega com muito entusiasmo, a mulher que ela está bem centrada, ela vai analisar. Tudo bem, eu mereço, mas eu vou ser um pouco mais analítica. E aí, quando o homem, ele percebe, o homem por si só, ele já é racional, JP, você sabe, por Sim, si só. A mulher, ela precisa de muito estímulo de inteligência emocional, ela precisa de terapia, ela precisa buscar conhecimento para que ela se torne um pouco mais racional, para ter essa percepção. Então, um dos primeiros sinais que eu começo a dizer é o seguinte: o homem ele envolve, geralmente a mulher com muitas emoções, para um o espaço, emocional, né? Sempre utiliza primeiro o o emocional emocional, para um espaço de gerar um vínculo. gerar um vínculo, uma confiança, de certa forma. Só que o primeiro ponto é o espaço de tempo muito curto.
Então, como é que eu chego para você, eu te conheço há 10 dias e eu já te ofereço tudo? Não, espera aí, as pessoas precisam se conhecer, as pessoas precisam maturar um convívio. Hoje em dia as pessoas não querem mais namorar. Eu pego inúmeras sessões de terapia, pessoas que vão morar junto com um mês ou dois que acabaram de se conhecer, já estão dividindo o mesmo lar. E eu falo, você foi pedir de namoro? Não, não tem pedido. Você já está morando com ele, mas por quê? Não, ele me chamou, eu fui ficando. Por que você foi ficando? É porque o que eu penso, Aline, eu acho que existe muito, como você comentou agora, a carência afetiva, né? Sim. A De, carência. tipo, você precisar de algo ou alguém para se preencher, entendeu? De algo vazio que está dentro de si próprio. Ah, esse é o perigo. Quando você Então, dá o poder para outra pessoa te controlar eu, emocionalmente. eu costumo dizer o seguinte, Concorda? concordo perfeitamente com a sua colocação. Eu costumo dizer que quando uma pessoa sai de um relacionamento, ela precisa de um tempo para ela se desvincular de gostos, costumes, vícios de outra pessoa, energia. Você acredita em energia? Lógico. Então, quando duas pessoas se envolvem, há uma troca de energia muito grande. Então, os estudos mostram, estudos energéticos, que quando você sai de um relacionamento, você precisa de um tempo de 7 meses para você se desvincular energeticamente daquela pessoa. Há um trabalho muito bonito, bacana que eu faço, que é a constelação familiar, que eu faço uma espécie de divórcio energético com palavras. A pessoa reproduz palavras entregando a energia que ela tomou do outro e retomando a sua energia para si. Quem hoje em dia, com exceção de você, que a gente já conversou antes do podcast, que a gente já está solteira há um tempo, quem hoje em dia que aguenta passar 7 meses sem alguém? Dificilmente alguém consegue. Dificilmente consegue. Entendeu? Então, assim, existe. A neurociência está aí para comprovar que as pessoas precisam de um tempo, pelo menos um ano, solteiros, sozinhos, consigo mesmo, para poder se reencontrar, se refazer, buscar a sua própria essência, para se disponibilizar novamente. Só que aí esse tempo não precisa ser necessariamente um tempo que você fique isolado, mas um tempo de qualidade, que você busque autoconhecimento. Exato, você não precisa se isolar para você se reconectar. Você pode ter um meio de convivência social, né? Criar até interessante, né? Você conhecer pessoas novas também, Sim, mas não se prender na questão emocional, entendeu? Logicamente que a gente sempre, quando a gente está em um ambiente social, existe esse interesse a entre a paquera, né? paquera, né? Isso. Mas, primeiro de tudo, você é um especialista, logicamente, mas o primeiro de tudo que eu vejo é sempre observar. Observar os Porque sinais. isso, os sinais são muito importantes para caso você queira se relacionar com alguém, você primeiro de tudo, observe as ações da pessoa. Isso. Algo que eu costumo falar sempre para as minhas pacientes, as mulheres, eu digo o seguinte: quando você for se relacionar com um homem, pergunte o histórico daquele homem no relacionamento anterior. Ou pergunte para ele mesmo. Todas as vezes que um homem me aborda, eu sempre pergunto: por que seu relacionamento anterior não deu certo? Para mim, aquela resposta que ele vai me trazer vai ser a chave de tudo. Quando um homem diz para uma mulher que a ex dele era louca, Já sabe a que... próxima será você. Exatamente. Então, eu admiro muito os homens quando eu pergunto da seguinte forma: por que seu relacionamento não deu certo? E alguns homens já me falaram: Aline, deu super certo. Eu tive filhos, mas chegou um momento que o relacionamento desgastou. Perceba, ele não está falando mal da ex-companheira. O relacionamento desgastou, respeito porque é a mãe dos meus filhos. Quando não há filhos, diz o seguinte: nós percebemos que nós tínhamos objetivos de vida diferentes. Ou seja, a pessoa ela está centrada em si mesmo e não precisa denegrir a imagem do outro. Então, isso já é um sinal crucial para você ver o respeito que aquele homem tem para com aquela mulher. Isso, para mim, já é um sinal que já sai disparado na frente, não ter falado mal da ex-companheira. Outra situação: como é que mulheres hoje, devido à sua carência emocional, se relacionam com homens com histórico de agressão? O que é que justifica isso? E aí é onde entram alguns estudos e modelos comportamentais. Mulheres, elas começam a se relacionar com homens agressores porque elas tiveram modelos dentro do seu lar. Um pai que agredia a mãe, então aquela filha ela vai entender que ela pode aceitar aquele comportamento até de maneira inconsciente.
Quando criança, ela diz o seguinte: eu não quero isso para minha vida. Mas ali está sendo a construção da personalidade daquela mulher. Primeiro, pelo modelo de mãe, porque ela vai dizer assim: se minha mãe aceitou, eu também posso aceitar. Ou, inconscientemente, ela busca curar o pai dentro dela, no homem que ela venha se relacionar. Mas aí é que entra o seu trabalho, né? Exatamente. Por isso que a gente está trazendo esclarecimento aqui, porque algumas pessoas vão se perceber nesse movimento aí, de dizer assim: ah, mas eu tive um pai que não foi um pai bom para um bom marido para minha mãe. Eu não quis isso, mas inconscientemente ela vai buscar, porque ela está com raiva daquele pai. Então, eu costumo dizer também na sessão de terapia: olhe para o seu pai apenas como figura paterna. Quando você olha para o seu pai como uma figura de marido de sua mãe, você vai se perder no caminho. Porque esse papel de homem para a mulher, quem tem que chegar é apenas a mãe, Exato. não a filha, mulher. Então, há um modelo de repetição de padrão, que eu costumo dizer, que as mulheres não costumam observar para isso, olhar para esse ponto. Então, elas acabam atraindo e aceitando e ficando sem visão, sabe, JP? Elas não têm visão de escolha de um homem. Às vezes, a mulher se relaciona com o homem sem procurar saber nada sobre a vida dele, sem ter um diálogo construtivo com aquele homem inicialmente. Então, acaba indo às cegas. Mas por que muitas mulheres hoje, Aline, mesmo tendo tanta divulgação, tanto conhecimento hoje, logicamente tem muitas mulheres ainda que não têm o conhecimento ideal em relação a que hoje a mulher tem a proteção, né? Sim. Porque as mulheres hoje permanecem ainda em um vínculo de agressão, de abuso. O que é que faz a mulher permanecer em uma situação dessa? Eu costumo dizer que o amor próprio, você não nasce com ele. Você constrói amor próprio. As pessoas diziam assim: se olha no espelho, você não se enxerga. Não, não é sobre isso. Eu passei uma fase, eu tive relacionamentos muito ruins na minha vida, por isso que eu me tornei terapeuta. Então, eu, por ser uma mulher bonita, eu tirava 40 fotos em uma época aí com filtro e eu não me enxergava como bonita. Pra você ver por quê? Porque eu não tinha uma construção de amor próprio. Eu tinha modelos muito destrutivos na minha família, essa é a realidade. Então, a carência é a falta de estar comigo mesmo, fazer com que eu aceitasse pouco. Aceitava pouco. Então, esse aceitar pouco é uma falta de visão sobre você mesma. Então, por conta de quê? De modelos dentro de casa, por conta de meios com que você anda. Exemplo, eu costumo dizer que hoje eu sou uma pessoa que dificilmente eu peço conselho para qualquer pessoa. Eu não peço qualquer conselho para uma pessoa que eu conheci há 2 meses, ou uma pessoa que eu percebo que não tem um modelo ou estuda sobre aquilo. Por exemplo, eu converso com você aqui sobre o seu estúdio, você tem embasamento sobre o seu estúdio, mas eu não vou conversar com uma amiga minha que não sabe onde fica o estúdio, eu não vou conversar com ela onde ela não entende nada sobre podcast. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento e nem procura saber. Então, se eu chego para uma amiga para desabafar, como as mulheres falam, e aquela amiga não estuda sobre relacionamento, aquela mulher, ela não faz terapia, eu estou só alimentando um ego adoecido meu. Então, tem muitas pessoas que se perdem nisso porque elas não buscam uma ajuda com qualidade. E até mesmo o conselho da amiga pode ser até Pior. mais destrutivo do que o que você já se encontra. Eu ia falar, mais destrutivo. Eu já encontrei pessoas que disseram assim: mas Aline, você é tão criteriosa. Eu disse: com base em que você está me falando que eu sou criteriosa? Quais são os seus critérios de escolha? A pessoa não tem respostas. Então, assim, a sociedade eu percebo que está muito carente de conhecimento e ainda julga quem tem, sabe? Então, Então, parte-se de um pressuposto de pessoas que estão numa geração adoecidas emocionalmente falando e que não buscam realmente evoluir. E quando buscam evoluir, buscam em fontes de pessoas que não têm conhecimento para você pedir um conselho. Não é julgando nem criticando, eu respeito as mulheres da minha família, mas eu não peço conselhos às mulheres da minha família na área amorosa. Por quê? Porque não tem ninguém que estudou ali, não tem ninguém que teve um relacionamento de sucesso para que eu chegue e pergunte. Então, as minhas fontes hoje são pessoas que estudaram, são colegas de profissão, são pessoas que não estudaram nada, mas têm um sucesso. E tem embasamento. Que tem embasamento, então que eu possa, então, é uma dica muito boa para trazer aqui, que as pessoas não façam perguntas para quem não tem embasamento, para quem não tem estudo, para quem não tem modelo naquela área. Então, as pessoas perguntam para quem não tem
Então, é ficar numa briga, num jogo de 0-0. Falando sobre a sua história, qual Tá. foi a virada de chave que você percebeu que estava recebendo menos do que você merecia? Você chegou a sofrer alguma Sim. violência doméstica? Não, eu Seja ela sofri psicológica, eu já psicológica, sofri. Violência psicológica, eu sofri sim. É o seguinte, como que começam os física não. sinais? Física, não. Mas psicológica, faltou pouco, porque a agressão psicológica já estava tamanha que eu não estava me reconhecendo diante das manipulações. Então, assim, eu tinha dúvidas, JP. Por exemplo, eu estou narrando um fato, conversando com você aqui, e você chega para mim e diz assim, daqui a 1 hora. Não, você não falou isso. E eu ficava com dúvidas da minha própria fala. O que significa isso? A pessoa ela te manipula ao ponto de você ter dúvidas dos seus próprios atos. Uma pessoa que tem autoconhecimento, uma pessoa que tem reconhecimento de si e amor próprio, jamais ela vai ter dúvidas do que ela fez ontem, do que ela fez aqui há 1 hora atrás. Jamais ela vai ter dúvidas do que ela falou. Por quê? Porque ela está bem consigo mesma e ela está centrada emocionalmente falando. E eu percebo hoje muitas mulheres que dizem assim, eu tô errada ou eu tô certa? Eu não sei se eu... Você acha que eu fiz errado naquele cenário? Ou seja, Elas próprias se questionam, né, dos atos, né? exatamente. Pela insegurança. Por que uma mulher chega nesse ponto de ter dúvida dos próprios atos? Porque ela foi manipulada não só por aquela pessoa que estava ao lado dela, mas por uma vida. Às vezes a criação também, 50% da criação de uma mulher também influencia na dúvida de quem ela é. Por exemplo, quando uma mulher ela tem baixa autoestima, geralmente uma pessoa tem baixa autoestima, e baixa autoestima, quando eu falo aqui, não é sobre a beleza externa, é sobre o interno, tá? Costumo dizer que a autoestima de uma pessoa não depende de roupas, não depende do status, do que ela tem financeiramente, e sim do seu reconhecimento próprio. Então, se essa pessoa, durante uma infância, ela teve uma mãe ou um pai que não se importava, que não dava o carinho e amor que aquela pessoa precisava, geralmente uma mãe, ela tem uma influência total na vida de uma mulher. Tá? A feminilidade de uma mulher. Muitas mulheres hoje estão masculinizadas, o que fazem com que elas vão se confrontar até psicologicamente com o homem e elas se diminuem. Por quê? A energia feminina é uma energia delicada. A energia masculina é uma energia mais brutal, certo? E a mulher ela não sabe hoje que é uma energia feminina. Então ela se confronta com as duas energias, fica despolarizada. O que é despolarizada? Ela fica fora de si e ela vai entrar em confronto com o homem, senão justifica a violência doméstica, tá? Mas a mulher, quando ela está feminina, ela está saudável e ela reconhece quando o homem ele está no masculino dele saudável. O masculino saudável jamais vai agredir uma mulher. Uma mulher feminina, ela sabe fazer a escolha. É bíblico quando diz assim que uma mulher feminina, ela sabe analisar um terreno, ela sabe examinar uma estrutura de um lugar, ela sabe analisar a postura de um homem masculino. Então, o que está faltando hoje nas mulheres também? Feminilidade, delicadeza, racionalidade também, porque faz parte, tá? Então, os primeiros sinais muito sutis vêm quando ela é criança, quando a mãe invalida ela, quando ela não se acha suficiente para aquele pai ou para aquela mãe. E aí é onde entra a questão da mulher salvadora, que tudo isso está envolvido na violência doméstica, tá? A maioria das mulheres, quando elas estão passando por situações de vínculos destrutivos psicológicos, é porque ela tem uma falta de validação. Então, ela vai grande para cima do homem, querendo salvar a vida daquele homem. E quando todo lugar que existe uma mulher grande, existe um homem pequeno. Porque jamais um homem com a sua masculinidade forte, ele vai se confrontar com uma mulher. Se um homem masculino saudável, ele encontra uma mulher feminina adoecida, ele também não vai querer aquela mulher. É impressionante. Quando uma das partes estão saudáveis, olha para o início de tudo e já diz, aqui não é meu lugar. Então, voltando à validação da mulher, ela fica diminuída em suas emoções, fica fragilizada desde a infância. Então, quando ela chega na vida adulta, ela vai achar que encontra o príncipe encantado. E aí, quando chega o homem com os abusos emocionais dele no início, demonstrando tudo para poder colher o que ele quer da vítima, e ela entra numa fase que a gente chama do love bomb. O que é isso? O homem, ele é pequeno quando o homem faz isso, não é um homem grande, tá? Ele é um homem pequeno porque ele toma
dessa grandeza da mulher, dessa mulher com masculino alto, dessa mulher que está fragilizada emocionalmente, e ele ilude a cabeça dela. E ela diz: encontrei o amor da minha vida. Tem um prazo para isso, tá? Os casos que eu já tratei de violência psicológica doméstica, físico, quer que seja, geralmente o homem com 4, 5 meses ele já começa a demonstrar os sinais, ou até menos. Quando ele percebe que a mulher está totalmente envolvida, ele começa a criticar aquela mulher. Ele vai no ponto fraco porque ele sabe que ela não se reconhece. A mulher, quando ela tá bonita, quando ela se arruma, ela tem que olhar no espelho e dizer: poxa, como eu sou linda. Mas geralmente ela chega para um homem e diz assim: como é que eu tô? Isso já demonstra. O homem já percebe, o homem abusador, ele olha assim, ela não se reconhece. Você tá linda, meu amor, no início, então ela se enche. Depois chega determinado momento que ela vai entrar nesse costume de perguntas. Nesse ciclo, né? Esse ciclo. Como é que eu estou? Essa roupa tá péssima, tire. Essa roupa tá horrível em você. E ela: nossa, como é que pode? Eu era linda e agora eu tô feia. Então ela começa a entrar num estado de confusão mental, porque ela recebeu muito e agora ela tem pouco. O que acontece com o cérebro da mulher? Ela quer voltar para aquele estágio inicial, mas ela não consegue. Por quê? Porque começa a ocasionar como se fosse uma gangorra emocional. O homem gerou nessa mulher um estágio alto de dopamina e depois começa a ter uma queda. O pico, essa queda é a pior, porque desce de forma brusca. E a mulher, ela quer voltar do pico da dopamina no início. Então ela fica como se fosse a salvadora, tentando agradar aquele homem para ele voltar a ser o que era. Só que isso é um jogo psicológico muito sujo. Por quê? Porque o cérebro vicia em determinados comportamentos. Ela quer a todo momento recuperar aquele relacionamento dos primeiros meses. Só que aquele relacionamento dos últimos meses era um relacionamento inexistente, né? Fictício. Isso. Se ela não estiver bem emocionalmente com ela mesma, ela vai dizer: peraí, esse cara tá me deixando confusa. Como que no início ele me tratava de uma forma, agora ele me trata de outra? Não, já vou pular fora aqui, porque o lugar que eu não estou centrada comigo mesmo, eu costumo dizer, se você se sente confusa com o homem, com relação aos comportamentos dele, é o momento de você sair. É o momento de você dizer: tô confusa, tenho que ir embora. Porque um relacionamento saudável, ele traz clareza, ele traz segurança para uma mulher. Não, jamais vai gerar dúvida, jamais. Pode até gerar, mas ela busca um esclarecimento. A mulher tem que desenvolver o diálogo. Então ela chega e pergunta: por que você me tratava de uma determinada maneira e agora você mudou? Questionar, né? Questionar, mas os homens vão dizer: não, meu amor, é coisa da sua cabeça. Você tá louca? É outro termo também Que é usado, né? que é usado muito, essa questão de dizer: não, essa posição que você está passando é coisa da sua cabeça, entendeu? Isso. E isso faz com que a mulher se considere... Ela se questione. Exatamente, se questione sobre a posição dela, entendeu? Isso, JP. Da pergunta que ela está fazendo, ela se impor, né? Isso. Por que você me tratava bem e agora você tá me tratando dessa maneira? Ela começa a ficar calada. E aí começa o primeiro abuso psicológico. Ela começa a se fechar porque ela foi reprimida. Ela foi reprimida ao diálogo. Então, ela começa a não questionar mais aquele relacionamento, porque ela começa a trazer que o problema é com ela. Outro ponto importante que a mulher deve observar bastante, até chegar nas agressões físicas, é a transferência de culpa. Aconteceu um cenário, a mulher brigou com o homem estava com uma crise de ciúmes, e ela começa a observar o comportamento dela: o que foi que eu fiz? E ela começa a olhar para ele: mas você fez isso? Será que eu fiz mesmo? Foi, eu só agi dessa forma porque você me proporcionou esse comportamento. Eu só me alterei porque você provocou. A culpa é sua. Então ela começa a tirar os olhos da relação, perde a racionalidade dela, começa a trazer toda a culpa para ela e ela não consegue enxergar o que é dela e o que é do outro. E aí vai minando esse pensamento ao ponto de começam a ter xingamentos, começa tudo por aí. Transferência de culpas. Agressões verbais, né? As agressões verbais são: você é louca. Existem várias maneiras de um homem chegar para uma mulher e dizer assim: olha, eu não concordo. Acredito que você não esteja
com a abordagem tão assertiva diante do cenário. Vamos rever juntos? Um homem, quando ele está saudável, ele traz abordagens saudáveis. Não precisa xingar. Aline, mas existe também as armadilhas, né? Sim, Tipo, quando o homem agride uma mulher, seja ela verbalmente, como você falou os termos, você é louca, sim, destemperada, ou até mesmo uma agressão, a primeira agressão física, e ele e ela sente, né? sim. Tipo chega para ele e fala assim, olha, mesmo nos primeiros sinais, a mulher chega e diz, olha, pela sua atitude, deveríamos terminar. E ele chega para a mulher e fala, olha só, não termina, porque foi a primeira vez, Eu vou não, mudar, não vai acontecer novamente, eu vou mudar. Qual me aconselhe tá? as mulheres que estão com certeza passando por essas situações, que quando acontece a primeira agressão, isso é um sinal de você pular fora. Sim, Porque se você perdoar uma agressão, seja ela qual for, vai evoluir, vai evoluir e será recorrente, exatamente. certo? Não permita, não permita que ninguém te agrida ou psicologicamente ou verbalmente e principalmente Fisicamente. fisicamente, certo? Porque ao primeiro sinal você tem que sair fora. Essa é a realidade, Sim. certo? Olhe, Por que mulheres aceitam pedir desculpa mesmo sabendo que ali ela está sofrendo uma agressão? isso. É como eu te falei, para ela chegar numa agressão física, a mulher ela já está adoecida psicologicamente. São todos os estágios. Quando eu vou reprogramando a mente de uma mulher que ela foi agredida fisicamente, eu pergunto: você observou os sinais? Não, ele era maravilhoso. Elas não têm mentalidade para enxergar. Por isso que eu falo trabalhar inteligência emocional. Então é o seguinte: para chegar numa agressão física, antes do cara bater na mulher fisicamente, já houveram empurrões. Já houveram empurrões. Todos, sem exceção, empurraram a mulher. Sai daqui e faz assim com a mão. Você está fora de si, aí vem um dedo na cara. Antes do empurrão, vem um dedo na cara. Antes do dedo na cara, vem gritos. E esses gritos têm um estágio. Os gritos na rua é um estágio e os gritos dentro de casa. Então, eu aconselho que todas as mulheres, quando elas se sentirem agredidas com gritos em casa e na rua, a partir desse momento é o momento que você tem que sair. Porque é um estágio de evolução. Outro ponto para se Não perceber, se permitir evoluir, não se permitir evoluir. mesmo amando. Mesmo amando. Porque é que É tá. o risco de Outra pergunta vida. que eu gostaria de fazer a você. Tá. Por que existe essa possibilidade de a mulher amar e mesmo assim continuar um relacionamento abusivo, amando a Sim. pessoa? Na maioria das vezes, JP, digamos que 85% das mulheres que eu já tratei não era amor, era dependência emocional. Porque quando chega, eu faço a reprogramação mental em torno de 1 ano em uma pessoa. E a pessoa, menos de 1 ano, já consegue obter clareza. Em menos de 1 ano, a pessoa diz assim: Aline, como que eu não gosto mais do meu companheiro? Aline, eu não amo mais o meu namorado? Aline, o que é isso? Eu falei: na verdade, você nunca amou. Na verdade, você tinha uma dependência emocional por ele. Você buscava uma validação nessa pessoa porque você não se reconhecia. Eu construí amor próprio naquela pessoa. Entende? Sim. Então, a maioria, 85% dos casos, era dependência emocional, não era amor. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui, à medida que eu fui estudando, evoluindo e me tornando profissional, eu olhei para a pessoa que eu estava e eu disse: como assim o amor acabou? Como eu não Você teve a pensei. sua própria experiência, né? Exato, não foi ninguém que me disse. Quando você restaura o emocional de uma pessoa, que você reestrutura, eu não preciso fazer muita coisa naquela pessoa mais, não. Ela já começa a ter sua própria percepção e vem só me questionar: Aline, eu não gosto mais da pessoa. E homens também, tá? Existem muitos homens também que sofrem abusos psicológicos com mulheres. Não é o tema Sim, aqui, né? sim, Mas lógico.
existe ambas as partes, Sim, é né? porque o sexo frágil realmente é a mulher, independente. Estamos falando do tema da questão da violência doméstica direcionada ao sexo feminino, Sim, porque ultimamente está existindo muitos casos, né? muitos. Muitos casos, e até indo para o lado de feminicídio, Sim, e aumentou muito os casos de feminicídio, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com todo o poder público protegendo a mulher, creio também, iremos comentar um pouco mais sobre esse tema, que ainda as leis são falhas, são. são muito falhas. Eu acho que deveria existir uma reestruturação na Constituição. Eu acho que deveria ter uma bolsa terapia. Porque Também, é curar as pessoas para evitar esse estágio final da Lei Maria da Penha, tanto homem quanto mas mulher. o problema, Aline, que eu vejo é que hoje, antigamente era menos, mas hoje as mulheres estão mais confiantes a denunciar o Sim, cônjuge, né? Só que acontece, elas estão mais encorajadas a denunciar, só que as leis para defendê-las ainda são as mesmas. E eles continuam matando, sim. É porque há uma matando, demora. ameaçando. Quem disse, deixar bem claro aqui, quem disse que um papel de como é que fala o nome quando você vai fazer um TCO na delegacia? Uma denúncia? É uma denúncia e você recebe lá a documentação. Boletim de ocorrência. Não, a documentação em relação Medida protetiva exatamente, a medida protetiva. Quem disse que aquele papel é garantia. é garantia de que você vai estar protegendo a sua vida? Não. Eu acredito que a partir do momento que a Entendeu? mulher fez uma denúncia, a partir Já dali teve- ela já deveria sair, já deveria ter um mandado com relação àquele homem exatamente, que fez algo, e não exatamente. esperar acontecer o pior. Quantos e quantos casos já tiveram mulheres que saíram da delegacia depois de fazer uma denúncia e serem assassinadas logo após Sim. a denúncia? Quantos casos? E quantos homens já foram denunciados por violência doméstica? A primeira companheira denunciou, não ocorreu nada com esse homem. A segunda companheira denunciou, também não ocorreu nada com esse homem. Na terceira denúncia, quando vai para a mídia, é que a justiça vai fazer algo. Então, até quantas mortes precisavam que esse homem acometesse para que fosse punido, para que houvesse uma punição? Entende? Então, assim, realmente é uma falha que eu acredito aí que deveria ser corrigida para que diminuísse esses casos. É porque assim, eu sou bem radical em relação a isso. E assim, agressor, quando ele agride uma mulher, se ele não for punido, ele vai continuar agredindo, Sim, entendeu? E mesmo não sendo punido, existe a possibilidade dele continuar também, continuando agredindo sim, a próxima. Tem casos famosos aí, sim, até de atores famosos que têm um sim, histórico absurdo de violência doméstica, sim. que ele, mesmo na mídia, ele tendo a fama de agressor, continua tendo relacionamentos E as mulheres se e submetem, as mulheres mesmo se submetem sabendo, a ter relacionamento com um com, certo tipo de homens de homens que fazem isso. que tem um histórico de agressão, né? Isso. Homens adoecidos, que eu considero que são homens Exato. doentes, sabe, emocionalmente falando. E por que as mulheres sabem do histórico daquele homem, mesmo assim se submetem? Porque, como eu falei para você anteriormente, existe uma geração de mulheres adoecidas que ainda acham que o relacionamento, viver aquilo num relacionamento é normal. Por quê? Porque vivenciaram isso em seus lares. Infelizmente, existe muito. Tem pessoas que eu pergunto assim, ó, como foi o relacionamento dos seus pais? Ah, a minha mãe era muito bem tratada, o meu pai tratava a minha mãe de uma maneira excelente. Aí não tá, na minha cabeça, eu já começa a me indagar. Tá encaixando aí. Como é que você está passando por isso se seus pais tiveram um bom relacionamento? É porque na visão dela, aquele modelo de relacionamento Era o perfeito. era o perfeito. Então, Era o ideal. meu pai nunca traiu a minha mãe. Aí eu pergunto, o que é uma traição? Ah, enquanto eu não pegar o ato, eu não sossego. Gente, a traição antecede também, tudo antecede. Ah, o seu pai não traía sua mãe? Não, mas o meu pai saía, chegava só no outro dia, ele ia beber com os amigos dele. O que que o homem faz, o homem casado faz a noite toda, que chega no outro dia de manhã,
que a filha está enxergando que aquele comportamento do pai é normal. É claro que se um homem casado passa a noite toda fora e não volta para o seu lar, para sua esposa e os seus filhos, aquele comportamento está sendo disfuncional para a esposa e um mau exemplo para a filha mulher, para o filho homem também, porque acabam achando que aquilo é normal. Entende? Então, assim, eu cansei de ler bilhetes que a minha mãe dizia bem assim: lê esse bilhete que eu achei na calça do teu pai. Aí eu pegava o bilhete e lia para minha mãe, de uma paquera do meu pai. Eu era criança, eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. Então, quando eu me tornei adulta, eu entendi que aquilo ali era aceitável. O que era aquilo? Ali já era uma traição. Ah, mas não houve o ato sexual, nunca dei um beijo nessa mulher. Mas houve um precedente, aquilo já é uma traição. Com certeza. Entende? Então, assim, as pessoas têm que perceber sempre o que antecede. Então, quando eu questiono isso para uma paciente minha, o relacionamento amoroso dos seus pais, como que foi? Não, foi maravilhoso. Aí eu começo a puxar mais. Eu disse, você considera isso como um relacionamento bom? É, Aline, não é não. Eu disse, tá explicado por que você se submete. Porque a visão de relacionamento daquela pessoa é totalmente deturpada da realidade. Totalmente fora de um contexto Você de acha relacionamento que a saudável. sociedade ainda normaliza os abusos? Sim, sim. A sociedade ela normaliza os abusos porque tem muitas crenças locais. Existe muita crença na cabeça das pessoas. É aquela velha história, ruim com ele, pior sem ele. A mulher que ainda depende É o que mais se financeiramente. utilizam, né? Ruim com ele, pior sem ele. Tá achando que você vai arrumar um homem bom? Não existe não, homem que preste não, viu? As próprias amigas e os próprios familiares, né? Vai acabar sozinha. Aconselham. Vai acabar sozinha, porque não existe homem que preste. Então, assim, as mulheres que escutam isso, o que é que elas pensam na mente dela? Não existe homem legal, então eu vou pegar esse primeiro aqui da prateleira com o que ele oferece. Muitos homens se utilizam também de recursos financeiros, porque tem uma boa condição financeira, e a mulher não tem. Esse é o pior. Esse é o pior, JP, por quê? A mulher que ela não consegue gerar renda, ela está fadada a viver um relacionamento abusivo, tá? E as áreas do cérebro não se comunicam, porque eu já também tratei mulheres bem-sucedidas financeiramente que estavam se submetendo a relacionamentos abusivos e agressões físicas. Aí as pessoas se perguntam, como pode uma mulher daquela que ela é uma médica bem-sucedida, uma empresária, e ela está passando por isso? As áreas do cérebro da mulher ela não vai comunicar a área profissional e a vida amorosa, não comunica. Então ela se submete por quê? Mais uma vez eu vou dizer, crenças e modelos destrutivos de relacionamento. Hoje está assim, muito mais aberto as redes sociais, trazendo sobre o que é um relacionamento normal, que as pessoas acham que relacionamento normal é ser traído ou trair, e trazendo também o que é um relacionamento saudável. Eu tenho um e-book lá na minha rede social, gratuito inclusive, que eu disponibilizo para ajudar as pessoas a entenderem o que é um relacionamento saudável, que as pessoas não sabem o que é. Eu costumo dizer também o seguinte, qual nota que você tá dando no seu relacionamento? De 0 a 10. Seja sincero, porque no fundo, as pessoas sabem a nota que vai dar. Ah, eu já fui traída muitas vezes, mas eu ainda estou com ele. Então, na cabeça de uma mulher, ele já é um troféu que ela está carregando. Muita mulher briga uma com a outra por homem. Que tipo de homem a mulher está brigando com a outra? Quando a mulher está brigando com outra por um homem, sabe que aquilo ali já não é um homem saudável. Essa questão das redes sociais, que divulgam muito essa questão tanto do conhecimento, como também da desinformação. Você acha que as redes sociais também prejudicam muito a questão da mulher se valorizar? Porque hoje as redes sociais relacionamento se tornou meio que banal, né? Concordo. É homem, é mulher traindo, Sim. entendeu? Em relacionamentos que são só feitos para a rede social. Na frente da rede social é uma história, um modelo, e em por casa trás é e outro. no offline é outra. Veja só. Hoje as pessoas chegam no celular, na rede social e começam a olhar um cardápio, digamos, né? Ah, esse eu quero, esse eu não quero. Eu quero viver esse relacionamento aqui com essa pessoa. Eu quero ter esse modelo de relacionamento aqui. Quando a pessoa está muito focada para o externo daqui, ela está com pouco de si. Se espelhando, né? Cadê a sua essência?
Eu busco esse relacionamento aqui, que essa pessoa tem aqui, tá? E o meu modelo? Eu busquei restaurar as minhas emoções. As mulheres, a maioria das mulheres tem um problema enorme de rejeição, tá? As mulheres hoje em dia, elas não sabem tratar a rejeição e dizer assim, eu posso ser rejeitada. É horrível ser rejeitada porque eu já fui. Mas a mulher pode, não, eu fui rejeitada, mas o que é que eu posso reconstruir aqui nessa rejeição? Eu fui rejeitada por quem lá atrás para eu tratar? Uma mulher, quando ela se sente rejeitada, é que potencializa a vontade dela estar naquele relacionamento ruim. É impressionante. Por quê? Porque ela não está voltada para si, ela está voltada para fora. Então, quando ela chega numa rede social e ela projeta um relacionamento dos sonhos, ela não está na realidade dela. O cardápio digital para homens e para mulheres é vasto e é extenso. Então, na rede social, cada um mostra o que quer. Pouco do que é e muito mais do que não é. E as pessoas estão fora de si. Autoconhecimento hoje, para mim, é inegociável. Enquanto uma pessoa não buscar ressignificar emoções como rejeição, como ressignificar traumas de infância, ressignificar relacionamentos que não deram certo, parar e dizer, espera, deixa eu ver o que é que eu estou repetindo a vida toda. As pessoas não querem fazer isso. Usam redes sociais de pessoas que sem embasamento, como eu falei para você. Sim. Se utilizam de um relacionamento da minha amiga. A minha amiga, olha aqui, ó, minha amiga daí, ela ganha tudo isso do marido. Por que que você não me dá? Você não sabe qual é a realidade daquela família. Então, não é o seu modelo, não é você que buscou ressignificar suas emoções, tratar suas emoções, é o modelo dos outros. Então, eu vejo assim uma maneira muito destrutiva que as pessoas trazem na rede social. Um aprendizado que eu trago para mim hoje, quando eu tiver um relacionamento, eu não vou expor tanto como um dia eu já expus. Por quê? Claro que eu vejo assim, que se eu tenho uma rede social e eu tenho alguém, as pessoas que vão acessar minha rede social precisam saber que eu tenho alguém, por respeito de a pessoa que está comigo e por uma questão de blindagem também. Apesar que quem não respeita não vai observar isso. Mas quando você vê pessoas se expondo constantemente em rede social com um parceiro ou uma parceira, aí traz aquela frase que eu amo: todo excesso esconde uma falta. Eu concordo. Tanto não ter a exposição, como ter demais também, você sabe que está no desequilíbrio. Não precisa ter. Se você tem um relacionamento bacana, legal com alguém, coloque uma foto. Não precisa você ficar todos os dias postando milhões e milhões de declarações. Tem famosos que você vê aí que é declarações por cima de declarações e, ué, acabou? Há muitos acontecem isso. Então, é para mostrar. Mais uma vez eu volto a dizer, quando as pessoas querem muito ir para o externo... É muito mais para dar satisfação à sociedade do que o próprio relacionamento em si, né? Porque está pouco em si. Tá muito, quando você está muito no externo, pouco no interno você tem sobre você mesmo. O que é que você quer saber mais? Como? É uma pergunta importante. Como Tá. desenvolver a inteligência emocional e se fortalecer para sair de um ciclo abusivo? Tá. Eu não vejo outra alternativa que não seja busca de conhecimento e terapia. Não vejo. E não é qualquer tipo de terapia, tá? Eu fiz terapias convencionais em torno de 5 anos. Essas terapias convencionais não aprofundavam, digamos assim, o meu subconsciente. Quando eu comecei a fazer terapias que fossem na raiz de tudo, e a raiz de tudo está na infância de um ser humano. Eu já tratei pessoas que eu reprogramei até os 10, 15 anos de idade, a pessoa tinha 40, ali já teve viradas de chave. Porque você é adulto, mas você tem uma criança que está sempre falando dentro de você. A impulsividade, quando alguém é muito impulsivo, não é o adulto que está prevalecendo naquele comportamento. É aquela criança dentro de você, a sua criança que não foi tratada. Então, a impulsividade, o ciúme, a falta de validação, a baixa autoestima, não é sobre o adulto. É sobre aquela criança que não soube lidar com os sentimentos quando era pequeno. E isso faz o reflexo total hoje na vida adulta. Então, o primeiro ponto é: trate a infância em terapia. Busque assistir podcasts como esse, assistir vídeos de autoconhecimento, ler livros, porque nem todo mundo tem acesso a uma terapia hoje.
Mas eu acredito que tem bons profissionais que ainda trazem muito conhecimento na sua página, trazem e-books, trazem vídeos para ajudar e orientar as pessoas. Então, se você já começar a ir por esse lado, você já começa a ter um despertar. Mas o profundo mesmo para você tratar tudo isso é necessário que seja em terapia. Mas algo que eu percebo que já despertei em muitas pessoas antes da terapia é se perceber em comportamentos repetidos. Como que você se comportou dentro dos seus 2 últimos relacionamentos? Qual o comportamento das suas 2 últimas parceiras que você atraiu? Aí você, peraí, a última parceira que eu tive, ela não tinha diálogo. Ela me recriminava, ela me diminuía. Aí você começa a perceber, opa, realmente, tanto a última namorada como a penúltima, ela tinha esse comportamento. Ela não sabia gerir emoções. Eita, outra projeção que é importante. Toda mulher, geralmente, ela atrai o pai do homem para se relacionar. E com o homem, ele busca a mãe dele nas mulheres para se relacionar. Eu sempre pergunto para um paciente homem e para um paciente mulher. Esses últimos relacionamentos que você teve, essas pessoas eram similares ao comportamento da sua mãe ou do seu pai? Aí a pessoa fala assim, o homem, eita, era igual a minha mãe, briguenta, a minha mãe era arengueira demais, a minha mãe, ela brigava demais comigo, aí as mulheres se comportam como minha mãe. Então, não é sobre parceiro. É a vida trazendo para você tratar gatilhos com relação à sua mãe. E a mulher, quando ela chega, né? o espelho. Perceba, esse homem que você se relacionou tinha comportamentos similares, porque também tem da mãe. Do pai ou da mãe? Eita, realmente, o meu pai fazia isso com a minha mãe e eu atraí um homem com comportamento igual ao do meu pai. O universo, ele é perfeito, ele sempre coloca pessoas certas para a sua evolução. É você que não percebe. Então, assim, é um instrumento de evolução riquíssimo. Tá tudo no seu devido lugar, não tem nada fora do lugar. É as pessoas que estão fora de si, para se perceberem. Eu sou muito grata, hoje eu não tenho raiva de nenhum parceiro que eu tive. Eu sou grata a todos. Eu sofri. Que foram por eles que você hoje se tornou a mulher que você é. Exatamente. Se a vida tivesse sido um mar de rosas para mim, eu não seria profissional para estar atuando e ajudando pessoas. Aline, você está dizendo que você agradece, sim. Sabe por que eu sou grata? Porque se eu não vibrar no agradecimento, o universo vai dizer, ela precisa de mais um pouquinho. Tome, outro homem aqui. E eu não quero mais esse tipo de homem. Eu virei a minha chave, entende? Então, eu observo muito hoje as pessoas, antes de tentar ter algo com alguém, eu observo pontos cruciais. Exemplo, outra dica aqui, viu, mulheres? Prestem atenção. Quando eu estou conversando com um homem, eu pergunto assim, você é mais apegado ao seu pai ou você é apegado à sua mãe? Se o homem me responder que ele é apegado à mãe, eu digo, tchau. Por que, Aline? Porque não cortou o cordão umbilical. Também. O homem, para ele estar saudável, ele precisa andar com outros homens. E a sociedade traz uma crença destrutiva que o homem tem que ser apegado à mãe e a menina apegada ao pai. Como é que uma menina vai se tornar uma mulher se ela está apegada a um homem, que é o pai? Ela vai projetar no companheiro o pai. Relacionamentos amorosos saudáveis tem que estar o homem na sua centralidade masculina e a mulher na sua centralidade feminina, para a partir daí não projetar nem pai nem mãe. Se relacionarem como homem e mulher. Concordo plenamente. E aí, eu admiro muito quando eu converso com um homem, ele diz assim, não, sou muito apegada ao meu pai, eu devo ao meu pai o homem que eu sou hoje. Meus olhos brilham. E a partir daí, mas a maioria diz assim, eu sou apegada à minha mãe. Meu pai fez a minha mãe sofrer demais. Aquele homem ele está colado na dor da mãe. Provavelmente ele não vai saber ser um homem provedor, protetor daquela mulher. Por quê? Porque ele está querendo proteger a mãe, não a mulher. E qual conselho se daria para um homem que passa por uma situação dessa em relação a se espelhar na mãe, em relação a defender as agressões que ele vivenciou na infância e na adolescência, por exemplo? Eu já tratei homens em sessão de terapia e, por exemplo, a sociedade hoje traz muitas mulheres separadas que criam os meninos que vão ser os futuros homens, né? Hoje eu tenho um filho que ele tem 8 anos e o pai dele é excelente.
Excelente pai. Então eu coloco o meu filho mais próximo possível do pai. Por quê? Porque eu já sei como é que vai funcionar a cabeça do meu filho. Quanto mais próximo ele tiver do pai, mais masculino ele vai ser. Quanto mais próximo de mim, ele vai ter uma energia feminina alta e ele vai projetar isso nas mulheres. Eu não quero que ele tenha uma mulher mãe do lado dele, eu quero que ele tenha uma mulher. Então, os homens que são criados hoje do lado das mães, eles precisam desenvolver o masculino dele, eles precisam fazer jiu-jitsu, que é uma prática esportiva que traz limites e é comprovado, tem estudos que comprovam. Eu sou suspeito para falar do jiu-jitsu, porque Sim. o jiu-jitsu, para mim, eu já pratiquei, hoje não pratico mais, né? Mas, na verdade, qualquer tipo de arte marcial, na verdade, né? Ela Sim, te dá mais confiança em relação a se tornar a pessoa e o ser humano que você é, em relação a comprometimento, a sim, responsabilidades, sim. Autorresponsabilidade, inclusive. autoestima, inclusive, respeito ao próximo também. Sim, O sim. jiu-jitsu é fantástico. Eu sou um exemplo, né, de Que casa bom, que bom, que eu levei a minha sobrinha para praticar jiu-jitsu. que bom. E ela ficou apaixonada, praticou por bastante tempo. Hoje ela escolheu outra área, né, que é a área de música, também que é a área muito boa, mas não deixei de colocar uma semente para ela de que é muito importante você se sentir segura em relação Sim, a qualquer tipo de acontecimento na sua vida. E o jiu-jitsu dá isso. sim. Jiu-jitsu, judô, karatê, muay thai. Eu sempre instruo os pacientes homens que chegaram para fazer terapia comigo, eu reestruturo emocional e, em paralelo, eu digo, se matricule no jiu-jitsu. E um deles falou assim para mim, hoje ele já teve alta, é um querido. Aline, a primeira vez que eu fui fazer jiu-jitsu, eu disse, rapaz, eu tô me agarrando com outro homem por causa da Aline. E aí ele chegou na sessão e falou, Aline, eu não quero estar me agarrando com outro homem. Eu disse, não é sobre isso, esqueça. É sobre o que você vai ter de ganho lá. Com certeza. E eu dei alta para esse homem, até hoje ele pratica jiu-jitsu. Ele disse assim, Aline, eu me tornei mais homem depois da terapia e depois do jiu-jitsu. E eu fui criado com a minha mãe, sem a presença do meu E pai. sabe o que o jiu-jitsu te dá também? Sim. Controle emocional. E o homem, ele precisa Se tem de algo controle que emocional. eu aprendi no Bacana, tempo que eu, JP. no tempo que eu Massa. aprendi, no tempo que eu treinei jiu-jitsu, pratiquei jiu-jitsu, foi justamente essa questão do controle emocional. Hoje eu tenho um controle emocional maior, eu já tinha, mas por conta da prática do jiu-jitsu. Isso. E aí, por exemplo, como a maioria das mulheres hoje vão se relacionar e não fazem essa pergunta, com quem que ele é mais apegado, se é a mãe ou se é o pai, digamos que seja para a mãe. Alguns homens foram criados realmente ao lado da mãe porque não tiveram opção. Mas o que é que esses homens fizeram na fase adulta para eles evoluírem como homens masculinos, com a sua energia masculina alta? Às vezes ele não fez nada por falta de instrução. E aí é onde entra a questão do autoconhecimento. Ele está, eu fui criado do lado da minha mãe, mas eu fui buscar um desenvolvimento, eu fui andar do lado de outros homens para me tornar mais forte. Eu fui buscar uma arte marcial para poder desenvolver o meu masculino. Por que não? Porque você não tem como escolher da família que você veio. Essa é a realidade. Qual a escolha que você, por exemplo, que você teve se seu pai e sua mãe se separaram? O que é que você tem a ver com isso se você ficou com sua mãe? Você não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mas você, como adulto, é responsabilidade sua buscar a sua evolução. Fazer um pouco diferente da geração para trás, que foi do seu pai e da sua mãe. Como é que eu falo? É Cortar cortar o o cordão. cordão. Exatamente. Aline, muito obrigado. Eu que agradeço. Logicamente que temos bastante assuntos. Você Sim, voltará ao papo com o JP, mas deixe uma tá? mensagem aqui, ó, Aqui. uma mensagem para as mulheres que assistirem esse podcast e se identificaram com tudo que foi Sim. falado. Dê seu conselho e tente abrir a mente dessas mulheres que estão passando por momentos difíceis, mas que elas têm o poder Sim, de sair dessa situação. tá. Mulheres, todas nós, todas vocês são capazes de sair de cenários desfavoráveis. Fiquem atentas aos sinais, aos mínimos detalhes de manipulação. Não permita que evolua para uma agressão física, sem antes perceber os abusos psicológicos. Quando você tiver dúvidas sobre o seu comportamento dentro de um relacionamento, esse é o momento de você buscar uma ajuda. E não é qualquer ajuda.
uma ajuda profissional. No momento que você for empurrada, esse já é o maior sinal que a agressão está por vir. Agressão de tapas, de chutes, de espancamentos, de chegar a uma tortura com objetos, com revólver, com faca, com o que quer que seja. O momento para você sair do relacionamento é quando você se sentir confusa com seus próprios atos. Esse é o momento de você rever quem você é. A partir disso, desenvolva amor próprio. Esteja do lado de mulheres fortalecidas emocionalmente. Busque uma rede de apoio, porque você não adianta estar do lado de outras mulheres que estão no cenário igual ou pior ao seu. Busque se rodear de mulheres saudáveis. Busque rede de apoio. Busque canais de autoconhecimento. Leia livros sobre abuso psicológico e físico, sobre dependência emocional, porque toda mulher só está em um relacionamento destrutivo porque ela tem traços de dependência emocional. Ok? Ok. Depois de uma mensagem dessa, só posso falar para vocês, mulheres, que quem estiver passando por esse tipo de situação de violência doméstica, tem a Delegacia da Mulher, tem o Disque Denúncia também, que é 180, e, como a Aline falou, as redes de apoio. Porque a violência não começa com um tapa, ela inicia quando você deixa de ser você. Isso mesmo. Que Pessoal, até logo. Foi um episódio maravilhoso, de esclarecimento, e que venham muitos outros Papos JPs com esse assunto incrível. Aline, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito meu convite. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esclarecendo bastante, e tenho certeza também que a gente abriu a mente de muitas mulheres que irão assistir esse episódio. Muito obrigada. Até mais, pessoal. E aí?